Asaf, para você entender quem é que escreveu esse salmo, eu aprendi uma coisa com o Silvio Santos, interessante, numa entrevista que ele deu. Perguntaram para ele assim, qual é a pessoa certa para ouvir conselho, né? E ele disse assim, sempre alguém que construiu alguma coisa, né? Porque ouvir quem não construiu nada não faz o menor sentido. Então, dependendo de quem vem a palavra ela tem um certo peso. Então, quem foi Asaf? Asaf, ele foi nada mais, nada menos que o líder do ministério de louvor de Israel. Asaf foi o homem que Davi instituiu, porque o primeiro ato, quando Davi assume o trono na nação inteira, o primeiro ato dele como rei foi o quê? Buscar a arca. Isso aqui é uma outra mensagem, talvez numa outra oportunidade. E quando ele vai buscar a arca, que representa a presença de Deus, ele vai chamar Asaf, e Asaf vai coordenar os louvores, justamente quando a arca volta para Israel. Asaf, dali em diante, se tornou o líder do ministério de louvor de Israel. Mas não era um ministério pequeno, não. Era um ministério composto, ele era composto pela tribo de Levi, e segundo algumas pesquisas que pude fazer, 288 músicos e cantores faziam parte. O pastor já balançou a cabeça aqui, fiquei mais seguro. Estava meio em dúvida de citar esse número, mas Pedrosa balançou a cabeça, nosso pastorzão, já fiquei seguro. 288 músicos e cantores ele liderava. Asaf, ele não era só um líder de louvor, ele também era músico. Na verdade, a banda que Asaf liderava era basicamente composta por 6 instrumentos, 2 de corda, 2 de sopro e 2 de percussão. Vou falar para tu aprender. Os 2 de corda, a harpa, aquela grande, e a lira, que é como se fosse uma harpa menor, posta no ombro. Os 2 de sopro, trombeta, que você conhece bem, né? A trombeta. E, meu Deus, a flauta. Obrigado, Senhor. Deu um branco aqui. Os 2 de percussão, tambores e o símbolo, que é aquele instrumento que a pessoa fica batendo assim, 2, como se fosse pratos de metais. E esse era o instrumento de Asaf, um camarada que tocava símbolo. Ele também era líder do ministério de louvor. Como se não bastasse ser isso, ele foi o homem que fez o louvor no dia da inauguração do templo de Salomão. O louvor foi tão extraordinário, irmãos, que ele compôs, que o próprio Deus desceu para receber o louvor. Só isso. A nuvem da glória de Deus desceu para receber o louvor daquele homem, da sua equipe, e todos que estavam em volta do templo eram curados. Olha que experiência gloriosa. Eu aprendi na faculdade que esse relato não está escrito, não foi possível escrever a música que Asaf fez, porque o escriba foi tomado pela glória de Deus e todos caíram. Então, a gente não sabe até hoje que música foi essa que ele fez, para tu ter uma noção de quem era esse homem. E além de ser tudo isso, ele também era profeta. Que é isso, pastor? Sim, porque nos dias do Antigo Testamento, receber uma revelação de Deus era para pouquíssimos. O Espírito era dado a pouquíssimas pessoas. E Asaf, segundo a própria Bíblia diz, Deus falava com ele em sonhos. Então, além disso, ele tinha revelações de Deus em sonhos. Esse homem que adorava o Senhor, esse homem que tinha essa experiência tremenda toda que aqui citei, e eu poderia falar muitas outras coisas aqui, agora ele está desanimado. Agora ele está colocando a alma dele para fora. Quando eu conversava com a minha esposa hoje cedo, eu falei para ela assim, tem uma coisa que eu amo na Bíblia, é que a Bíblia, ela nunca esconde, presta atenção, ela nunca põe para debaixo do tapete as fragilidades dos seus grandes homens. Percebeu isso? Grandes homens da Bíblia como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Asaf, eu poderia falar outros milhares aqui. Por exemplo, a gente olha para a história de Elias. Elias eu particularmente gosto muito do profeta Elias no Antigo Testamento. Era um homem que eu me identifico, né? Como, por exemplo, ele orando lá no monte, ele dizia assim para os profetas de Baal, vai que o teu Deus está de férias. Um cara abusado, um cara, sabe, ousado. Segundo a minha palavra não vai chover. Elias tem umas sacadas assim maravilhosas, mas agora ele está numa caverna porque uma mulher ameaçou ele de morte. Uma mulher ameaçou ele de morte, ele se tranca na caverna e pede a Deus a morte. Então, se a Bíblia esconde esse episódio de Elias, a gente achar Elias o top, mas aí a Bíblia vai lá e expõe a fragilidade de Elias. Está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então, o fato de Deus
permitir que essas fragilidades sejam expostas na Bíblia, me dá uma certeza que eu estou no caminho certo, irmão. Que Deus não chamou a Liga da Justiça para servir a Ele. Eu não sei se tem alguém aqui que se sente, talvez o Hulk, me ajuda aí, a Mulher Maravilha, o Pantera Cinza, Pantera Cinza não, Pantera Negra, se alguém se acha alguma coisa assim. Mas quando eu olho para esses personagens carne e osso, crises, brigas, confusões, tensões, desânimos, incompreensões, eu falo, meu Deus, eu estou no caminho certo. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos como um vaso de barro, sim ou não? Nós somos tão pequenos diante da presença dele e estamos no caminho certo. Eu vou falar daqui a pouco, mas já vou dar uma pincelada. Deus não tem problema com as nossas questões inerentes à nossa humanidade. Pelo contrário, Ele pega essas questões, usa de trampolim para que a glória dEle seja manifestada, para que a glória dEle seja exaltada. Então agora Asaf, ele vai compor esse poema, esse salmo que ele muitos ensinamentos para nós aqui. Eu revirei o salmo como sempre, e descobri aqui pelo menos 4 pontos em Asaf que servia de âncora para ele não caminhar. Você está aí para ouvir? Posso continuar aqui ou não? Acabou? Não, né? Bom, em primeiro lugar, versículo 1, antes de entrar nas 4 âncoras que puxava Asaf para baixo, eu quero falar a afirmação dele do versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. A palavra bom aqui no Salmo simboliza ou tipifica graça. Ele está dizendo o seguinte, coletivamente Deus é muito bom. Mas no versículo 2 ele começa, agora quanto a mim, isso aqui é lindo, né? Tipo assim, ele não está escondido atrás do coletivo, ele está no grupo, faz parte do grupo, mas individualmente está todo errado. Mas se esconde no coletivo. Asaf está dizendo, coletivamente a gente está abençoado, mas eu, vou falar de mim, eu estou com alguns problemas. Eu não estou escondido atrás do coletivo, do hall de membros, atrás de um grupo, atrás de um coletivo. Eu estou individualizando a minha relação com Deus, enquanto a mim. Mas a afirmação Deus é bom me dá uma ideia tão interessante que eu estava lendo isso aqui e me lembrei de um episódio que a minha filha do meio, agora são 3, né? Minha filha do meio era muito vingativa. Ela agora melhorou bastante, graças a Deus, muito geniosinha, muito tudo, então meu filho mais velho sempre foi mais calminho e tal, então ele sofria na mão dela, ela botava a culpa nele, ele não fazia nada, aquela coisa toda. Um dia, ela deu-lhe uma mordida no joelho dele, que ficou aquela marca assim do joelho, sabe? Aí eu disse assim para ela, que a gente tem uma regrinha lá em casa, o pastor Tiago sabe disso, e uma das regrinhas é, quem gosta de bater tem que gostar de apanhar, é uma das regrinhas lá em casa. Eu falei, me dá seu joelho aqui. Ai, meu Deus, falei um dia desse lá na igreja, um assistente social quase me bateu. Mas eu vou falar, mordi o joelho dela também. Assim, rápido, foi bem leve. Aí ela virou para mim e disse assim, tu não me ama, não. Presta atenção. Olha só, pastor Marcelo, tu não me ama, não. Por que eu não te amo? Se tu me amasse, tu não batia em mim. Olha só. Ah, é? É. Porque quem ama não faz o que o Senhor fez comigo, não. Tem gente que é exatamente assim com Deus. Deus não é bom comigo, não. Está acontecendo tanta coisa ruim. Ah, Deus não tem essa obra toda na minha vida, não. Porque acha que o cuidado de Deus se resume em mimos. Que o cuidado de Deus se resume em quê? Se resume só na farinha láctea. Que o cuidado de Deus se resume só na porta que abriu. Às vezes, é triste essa notícia, mas eu preciso ser honesto. Às vezes o cuidado de Deus está naquilo que você está botando a culpa no diabo. A porta se fechou. Foi o diabo que se levantou. Olha isso. Foi a macumba que fizeram, deve ter feito naquela cachoeira lá em cima, porque na de baixo aí fica inventando história. Não, isso aqui foi porque jogaram um olho grande na minha vida e Deus está dizendo, não. Eu que estou parando você. Tu não está aí não, hein? Às vezes o cuidado de Deus se resume numa crise que não vai embora nunca. Tem tudo, vai para onde quer, mas aquela paz, porque Deus, para não perder você, tu não está aqui não, hein? Ele permitiu um espinho na carne, talvez.
Então, quando Asaf fala, Deus é bom, ele está dizendo, independente da crise que eu estou, que você leu comigo aqui nos versículos, independente desse problema que assola a minha vida, ele continua sendo bom. Então, eu quero dar a primeira palavra profética para a sua vida nessa noite. Pastor, tu não sabe o tamanho da crise que eu estou vivendo. Deus é bom o tempo inteiro. E ele já dizia assim, olha, eu é quem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz, o corpo inteiro arrepia, e não de mal. Por quê? Porque ele sabe como te parar e me parar. Não questione a bondade de Deus porque alguma coisa de ruim aconteceu. Ou a gente crê na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. Ou então não vale a pena servir. Por quê? Porque Ele sabe o que faz, como faz, a hora, aonde faz, Ele sabe. Às vezes, o não de Deus é interpretado como uma ação do maligno. Eu estou olhando para um homem extremamente em crise. Eu vou falar das 4 âncoras aqui. E ainda assim ele começa dizendo, Deus é bom. Daí foi embora. Não, acabou, né? Deus é bom. Ele sabe como faz. Aleluia. O homem é mau. O homem dá e tira. Até o dom que ele dá, a Bíblia diz que é sem arrependimento. Ele deu, está dado, é seu. Deus é bom o tempo inteiro. Ainda que o mal se aproxime, acredite nisso aqui. A bondade de Deus não é anulada. Enxergue, tente ver Deus nessa porta fechada. Tente ver Deus nessa doença. Que é isso, pastor? Sim, tente ver Deus nesse vale que você está passando, porque lá na frente o testemunho vai ser muito grande. Oh meu Deus, tente ver a bondade de Deus em tudo que você está enfrentando. Agora eu vou entrar aqui nas 4 âncoras, que ele vai dizer no texto, não sou eu, é ele que vai dizer no texto. Essa âncora está puxando ele para trás. Primeira âncora, versículo 2, está escrito assim. Ô Jesus, aperta o cinto aí comigo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. É o versículo 3, ele fala por quê? Pois eu tinha, o quê? Inveja. Irmãos, eu pastorei a mesma igreja há 10 anos. Vou fazer agora dia 10 de setembro. Mas só que eu discipulo um pouquinho mais. O meu pastor auxiliar hoje, pastor Leandro, que é o pastor direto mesmo, o vice lá, a gente ganhou ele para Jesus, eu tinha 16 anos, eu vou fazer 34, faz as contas de quanto tempo eu discipulo já. Eu puxei, me ajuda aqui, pastor Marcelo, eu puxei no meu HD, puxei de coração. Fiquei horas pensando. Eu já ouvi de tudo no gabinete, tudo. Coisas que se eu te contar, tu não acredita. Mas eu nunca ouvi, eu sou invejoso. Nunca ouvi. Puxa aí na tua cabeça aí. Eu nunca ouvi ninguém assumir para mim. Eu já tratei desse problema, mas a pessoa não assumir. Eu nunca vi ninguém assumir para mim. Meu problema é inveja. Nunca vi. Não sei se o senhor já ouviu, a senhora, eu nunca ouvi. Então, quando esse camarada, ele vai dizer assim, olha, meu problema é inveja, ele já me chama a atenção. Porque aqui não tem máscara. Aqui não tem filtro. Que tem gente que é tão bonito no Instagram, pessoalmente eu falo, meu Deus, o que é isso, França? A França fala, não, isso é filtro. Eu nem sabia que existia essa parada de filtro, mas já viu, tem gente que é tão lindo no Instagram, pessoalmente é uma discrepância absurda. Irmão, não usa filtro não, se tu for solteiro, que quando tu conhecer pessoalmente não vai dar certo isso não. Esse filtro não é de Deus não, hein? Algumas coisas até de Deus, mas esse filtro... Sem filtro. Aqui, Asaf não tem filtro. Ele está dizendo, meu problema, literalmente, é esse aqui. E aí, quando a gente assume o problema real do negócio, o tratamento também é real. Só existe tratamento correto com diagnóstico correto. E sem filtro, sem máscara, ele vai dizer, esse aqui é meu problema. Posso te falar um segredo de Deus para a sua vida? Se você procurar ajuda, não procure com um personagem.
né, eu faço psicanálise quando eu fui aprender a fazer terapia sobre ansiedade, a gente aprende lá que a gente tem que fazer com que as pessoas tirem o filtro, tem que falar sem filtro, senão não tem cura. Então Asaf, ele vai dizer, meu problema é inveja, eu tenho inveja. Agora vem comigo, a inveja é fruto do quê? Sempre a inveja é fruto da comparação, sempre. Eu olho para a minha vida, olho para a vida de B, e vou comparar minha vida com B, e aí eu vou sentir inveja. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, de Deus para a sua vida. Deus tem um processo individual para mim e um individual para você. Não precisa Deus não está economizando milagre, bênção, ministério, dom. Não vou dar para ele aqui porque eu não posso dar para todo mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá a quem ele quer. Quando eu falo de processo, eu me refiro, porque de fato, de verdade, tem gente que tem esse problema. Meu Deus, fulano chegou ontem, recebeu a bênção, eu estou aqui. Ciclano estava afastado, voltou, já está fazendo a obra, eu estou aqui. Às vezes eu fico lendo a Bíblia e tem uns insights meio malucos assim, eu fico imaginando o cego Bartimeu conversando com o cego do tanque de Siloé. Às vezes eu fico pensando, eu sou meio maluco, tá, gente? Só que Bartimeu já está enxergando e o do tanque de Siloé ainda está cego. Aí eu fico imaginando o do tanque. E aí, Bartimeu, como é que foi? Pô, rapaz, vou te falar. Estava na beira do caminho mendigando. Quando eu ouvi que era Jesus, comecei a gritar. Tipo favela mesmo. Aí, olha o de Siloé, cego ainda. Que isso, Bartimeu, não é possível. Sério? E vou te falar, hein? Os discípulos tudo desligados, aquele Pedro encapetado, aquele João complicado, aquele Tomé que não cria coisa nenhuma, o Judas safado, tudo mandando calar a boca. Aí o de Siloé, e aí? E aí? E aí que é chato bom na veia, irmão. Ai, meu Deus, o irmão chato fica bravo comigo. Comecei a gritar mais alto. Aí, me conta. Aí, quando eu cheguei perto dele, ele me curou. Joguei a capa fora. Agora eu estou aqui na cidade, coisa linda. Aí o do tanque disse, meu Deus, eu fico imaginando, né? Coisa linda, glória a Deus. Mas quem está vindo aí? Jesus? Vou fazer a mesma coisa que ele. Tu já entendeu, né? Jesus, estou aqui já, para de gritar, já estou na tua frente. Não que o Bartimeu gritou, não, mas eu não precisa gritar, não. O que você quer? Eu quero ser curado. O que o senhor está fazendo? Espera aí que eu vou cuspir no chão. O que é isso? Não existia Colgate, não existia Sensodyne, não existia Close-Up. Imagina o cheirinho que veio o negócio. Pensa comigo, irmão, para ficar linda a Bíblia, você tem que entrar nela, senão vai deixar ela aberta lá, não adianta. Imagina o do tanque de Siloé. Mas o que o senhor fez aí? Encheu minha cara de lama. Sim, pô, agora você vai subir, porque era uma subida estreita, escorregadia e molhada. Agora você vai subir, vai se lavar lá em cima. Ah, são uns crentes que eu conheço, eu vou subir não. Vou subir não porque o outro gritou, vou subir não porque o outro, porque minha sogra, porque minha mãe, porque Pedrosa, porque Marcelo, porque Ciclano, porque Beltrano. E Jesus está falando, ei, o teu processo tem nada a ver com A, com B, até porque, aleluia, o pastor ele prega no coletivo, mas o meu espírito ministra no individual. Aliás, a minha palavra não é um cobertor que cobre a igreja, é uma espada que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medula. Eu estou dizendo que ela entra individualmente em cada um aqui. Processo pessoal, individual. Quem está aí? Para com essas orações que soberano, para com isso, rasga com ele o coração, fala qual é o problema, coloca na mesa. Como a pastora falou, ele gosta de ouvir. Caim, onde está teu irmão? Como assim, onde está teu irmão? Eu sabia que Abel estava morto, mas queria dar chance para Caim tirar o filtro, glória a Deus, aleluia, e colocar diante de Deus. Eu tenho inveja.
a inveja é fruto da comparação. Então, nessa palavra, nessa primeira âncora que puxa, sabe? Que puxa Asaf para trás, eu quero aplicar aqui para a gente. Inveja é fruto de comparação. Então, não compare teu processo com o processo de ninguém. Uns são Bartimeu, e outros são o quê? Outros são do tanque de Siloé. O importante é o quê? Que ambos eram cegos, ambos encontraram Jesus, cada um com o teu processo, mas ambos o quê, pastora? Foram curados. É isso que eu quero declarar para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O Deus é o mesmo. Está entendendo? É o mesmo pé de uva, só que uns viram vinho, outros viram vinagre. É o mesmo tratador, vinicultor, o mesmo barril, só que um perde o oxigênio, que é o vinagre, o outro tem, por isso é vinho. Então, nessa de comparar um com o outro, você pode perder o oxigênio, e ao invés de ser um vinho, virar um vinagre passando pelo mesmo processo. Não importa qual é o processo. Nosso Deus é o mesmo. E Ele sabe como fazer na minha e na sua vida. Quem está aí para dar glória? Vamos para a segunda âncora de Asaf. Está lá no versículo 13. Meu Deus, o relógio está afastado. Versículo 13, nós vemos aqui a segunda âncora que puxa Asaf para longe da presença de Deus. Olha o versículo 13, ó. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. O que isso aqui significa? Desânimo espiritual. E em vão estou servindo a Deus. Então agora, além da inveja, porque uma coisa vai puxando a outra, ele começa a se comparar com o ímpio, e agora ele está desanimado. Em vão purifiquei as minhas mãos na inocência, ou seja, em vão servi a Deus. Aí começou o desânimo se apoderar dele. Desânimo o quê? Espiritual. E aí, irmãos, o desânimo, ele muda o nosso foco. Eu li uma frase uma vez, achei linda, não me lembro onde, que eu leio o dia inteiro também. A frase diz assim, você só percebe o que você foca. Se você entrar aqui e só focar em problema, tu vai descobrir problema que nem a liderança da igreja sabe que existe. É verdade. Tem um varão, meu Deus, está filmando isso, não está? Um varão lá da igreja... Ainda bem que são 3, mas é da matriz, o povo vai saber que é da matriz. Já comecei a falar, vamos embora. Que ele não podia me ver na igreja. Pastor, tem um problema para te contar. O que houve? Ó, aquele irmão ali colou um chiclete lá embaixo do banco. Vem cá que eu vou te mostrar, vem cá, vem cá. Aí virava a cadeira, estava lá o chiclete. Tá bom. Pastor, tem um problema para te contar. Pois não, irmão. Ah lá, tá vendo ali, ó? A criança veio... Bebeu água, derramou, os obreiros estão passando e não está vendo nada. Tá bom, vamos lá limpar. E eu pedindo a Deus paciência, porque eu não aguento. Meu irmão, depois de um tempo, eu virei para ele e falei, ó, entra no CPO, vou te ordenar obreiro. Que isso, pastor? Sim, pô. Deus não te mostra tudo? Mostra. Se tem uma coisa que Deus não é fofoqueiro, então eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus só mostra o problema para quem tem a solução. Então, tu vai ser o chefe da escala. Tira o chiclete, tira o copo, tira o canudo. Vamos fazer tudo. Porque se a gente entra aqui, igual o Tim Maia, me dê motivo para ir embora, a gente vai ter toda hora um. Tu vai ter comigo. Eu vou passar por você, não vou falar contigo, porque eu não te vi e pronto. Aí entra aquela música que eu não aguento alguns louvores, né, que passou, não te deu a paz do Senhor, e a roda vai girar, e Deus vai te honrar, e tu vai humilhar, que não tem nada de Bíblia, mas a gente gosta de cantar. Só Jesus, que lá na igreja eu passo um pente fino em tudo. Tira. Deixa só a harpa então hoje. Eu não aguento, passando mal, mas é outra conversa. E aí a gente vai achar sempre uma razão, um motivo. Aí alguém lança uma piada pro Chiquinho, tu já abraça para você. Essa aqui é para mim. Na rede social, aí vive numa guerra absurda, por quê? Porque o desânimo tem esse poder de mudar o foco do crente, porque enquanto tu está animado, tu não quer saber quem caiu, quem morreu, quem desviou, quem murmurou, tu está animado, desanimou, é como se você perdesse o foco literalmente.
Aí agora eu vou te falar uma coisa que vai te assustar. Calma, pelo amor de Deus, que eu não vou desdoutrinar ninguém. Deus não tem problema com o nosso desânimo. Vou falar de novo isso aqui. Deus não tem problema com o nosso desânimo. Isso é bíblico. Que isso, pastor? Sim, porque desânimo é coisa de humano. Tu vai trabalhar todo dia animado? Fala para mim. Conta essa mentira agora. Pastor, todo santo dia. Eu vejo meu chefe e falo, que bom que eu estou vendo ele aqui hoje. Oh, meu Deus. Todo santo dia eu pego aquele japeri lotado, você que está em casa, eu sinto aquele aroma quando a porta abre. Ah, que coisa linda. Oh, como eu gosto todo. Não é assim, não. Eu gosto muito, eu não consigo ficar em casa. Mas tem dia, irmão, que a gente tem que sair sem querer sair. É normal, tá cansado, tá num dia esgotado. Eu não é, gente, só eu que sou assim. Tá frio, meu Deus, que coisa, sabe? Tá rolando um jogo que você queria ver, aquela coisa toda. Nem todo dia tu trabalha animado, mas tu trabalha por quê? Porque você tem compromisso. Deus não tem problema com o nosso desânimo, Ele tem problema com a nossa falta de compromisso. Ele tem problema com a nossa desistência. Eu estava lendo hoje as igrejas do Apocalipse, né, as 7 igrejas, eu estou vendo lá, né, elogio e crítica, elogio. 2 igrejas não recebem, teoricamente, crítica. A gente aprende isso até na IBD, né? Esmirna e Filadélfia. Por isso que tem Assembleia de Deus Filadélfia, Batista Filadélfia, tu nunca vai ver Igreja Batista Sardes, dificilmente você vai ver, mas Filadélfia tu vai ver. Então Filadélfia é tida como uma igreja modelo, sim ou não? Só que eu lendo hoje devagarzinho o versículo 8 do capítulo 3, está escrito assim lá, mesmo tendo pouca força. Pode ler na tua Bíblia aí. Eu falei, meu Deus, a igreja top, pouca força. Deus não tem problema com o desânimo. Aí ele vai dizer assim, olha, mesmo tendo pouca força, não negaste a minha palavra e nem o meu nome. O que é isso que eu entendo aqui? Mesmo desanimado, está fazendo. Aleluia. Vou fazer uma pergunta que eu vou entregar um montão aqui. Ó. Quem aqui do altar e da liderança já desanimou? Já desanimou? Já desanimou, pastor? Pastor está filmando, pastor. Vai dar problema para tu, não? Já desanimou? Já desanimou, evangelista Thiago? Então por quê? É isso. Aleluia. E o Espírito do Senhor me levou a um vale de ossos secos, Ezequiel 37. Aí o verbo está assim, ó, e me fez andar. Ou seja, o Senhor fez ele andar. Tem hora que é exatamente assim. Os discípulos não queriam entrar no barco, aí diz o texto, e Jesus impeliu que eles entrassem no barco. Tem hora que é exatamente assim. O desânimo vem, te prostra, mas o Espírito Santo vai e te leva. Aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo, em vão purifiquei aquele desânimo que tentou prostrar a vida dele, mas ainda assim ele continuou. Que história é essa que só quando está afogueado, entrando na igreja igual o seu boneco, aleluia, 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 que serve? Não. Tem dia que tu vai... Deus recebeu muito. Que é isso, pastor? Sim, porque a obediência é isso aí. A obediência só é aprovada na contrariedade. Do contrário, a gente fica em dúvida, sim ou não? Quando você está contrariado lá no Getsêmani da vida, se possível, aparta de mim esse cálice. Opa, o céu, o inferno, todos os seres estavam esperando a reação de Jesus. Ele não quer, e agora? Todavia. Vou beber uma água para tu dar um glória aí. Tem um amigo que se tornou jogador profissional agora, está até no Botafogo, um amigo, né, conhecido meu. Ele falou uma frase assim maravilhosa, ele falou, o tempo coroa os persistentes. Eu falei, é de Deus. É de Deus esse negócio. Eu quero dar uma palavra para você que chegou, passou da metade do ano e só Deus sabe que tu está vindo a prestação para a igreja. Uma hora chega a mão, outra hora chega o pé.
tá igual Lego. Cada dia vem uma parte de você para a igreja, mas completo você tá difícil chegar aqui. Mas eu quero dar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus tem coisas lindas para aquele que mesmo desanimado, contrariado, continua avançando e fazendo a obra do Senhor. Servindo ao Senhor. Caminhando para a glória do Senhor. Continua. Só que as âncoras de Asaf não param. As âncoras não param. Vamos concordar direitinho. Versículo 16. O cara está com inveja. O cara está desanimado. E o versículo 16, ele está perturbado. Meu Deus, só coisa boa. Olha o 16. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo o quê? Sobremodo o quê? Perturbado no dicionário. Falta de compreensão. Perturbação, está com falta de compreensão. Aí olha só que coisa linda. Ele está com inveja, está desanimado e está perturbado. E aí eu quero dar um ensinamento para mim, para você, que eu já errei muito nisso e você não precisa errar. Não se toma decisão perturbado. Não se toma decisão perturbado. Vai um provérbio chinês para você, que tem um site que eu fico lendo os provérbios chineses lá, que é bem bacana. Se escuta conselho tomando copo de vinho, mas se toma decisão tomando copo de água. Não é para você sair daqui, lá, pastor, é de Deus. Agora eu entendi o que Deus quer falar comigo. Veio do altar. Vou tomar vinho. Não disse isso. Eu não disse isto. Eu peguei o provérbio chinês para exemplificar. Isso dá um problema danado para você entender o que ele quer dizer. Se escuta conselho até embriagado. Mas não toma decisão embriagada. Como a gente não fica embriagado, a gente pode ficar embriagado com o quê? Com raiva, com desânimo, com ódio, chateado, aí abandona tudo, larga tudo, embriagado com algum sentimento nocivo, perturbado, como ele disse. Eu tentei entender e fiquei perturbado com esse negócio. Aí eu estou com inveja, eu estou desanimado, eu estou perturbado. Vai melhorar? Não, vai piorar agora. A quarta âncora puxando Asaf para longe de Deus. Inveja, desânimo, está perturbado. Aí vem o versículo 21. Assim, meu coração se azedou. Sinto picadas nos meus rins. E o 22, agora é para fechar a Bíblia e começar a chorar. Assim me embruteci, nada sabia e era como um animal irracional perante ti. Que coisa. Que isso, pastor? Mas é o salmo que Deus mandou pregar hoje. Agora chega o quê? A crise. E detalhe, irmãos, detalhe é a confissão dele. Eu estava com o coração azedo, perturbado, invejoso, desanimado, a ponto de ficar embrutecido e ser um animal irracional perante ti. Não consegui raciocinar. A crise tirou a minha capacidade de raciocinar. Sabe aquela leizinha básica de trânsito? Na dúvida, não ultrapasse. Se tem uma coisa, irmãos, eu tenho que tomar muitas decisões todo dia. 48 departamentos na igreja, 3 igrejas para eu comandar, fora a escola que vai inaugurar agora, fora o Instituto Bíblico Moriá, que é um seminário com mais de 100 alunos cadastrados, fora, eu vou ficar falando aqui, tu vai ficar maluco aí. Muita coisa para decidir. Aí eu falo com Deus assim: Senhor, me dá paz no coração para eu decidir alguma coisa. Eu não sou onisciente, não sou onipresente. Deus não opera na tribulação, na guerra, no pau quebrando, aquela confusão. A Bíblia diz que Ele opera na paz. Então preste atenção no que eu vou te falar. Vai tomar alguma decisão, ore, consulte a Deus e tenha paz no coração, ainda que seja impossível. Se tu tiver paz no coração, pode ir. Pode, ainda que seja impossível, pode ir. E pode ser uma coisa fácil que tu tira de letra. Turbou o coração, para aí. Porque o Espírito que está em você testifica no teu espírito as coisas de Deus. Tu crê nisso ou não crê?
O Espírito que habita em você testifica, ministra no teu coração, ele fala no teu coração. Ele mostra aquilo que você não consegue perceber, aquilo que você não consegue ver. Tem um episódio na Bíblia, que eu não vou citar por causa da hora, que toda vez que o inimigo montava um cerco, Deus revelava o profeta. Meu Deus, estão contando para ele quem não? Tem um profeta lá no meio que Deus dá direção a ele. E no louvor, eu estava pedindo a Deus uma confirmação nesse ponto. E no louvor, a menina que estava ministrando aqui, aquela jovem, ela falava o tempo inteiro: recebe a direção de Deus, você não vai errar. Recebe a direção de Deus, você não vai errar. Meu Deus, parecia que ela estava lendo aqui o meu esboço. Recebe a direção de Deus, você não vai errar. Então Asaf, ele vai dizer assim: olha, meus pés quase escorregaram. O que essa expressão quer dizer, pastor Pedrosa? Me ajuda. Quase peguei uma direção contrária. Quase fui por um caminho que não era para eu ir. Quase tomei uma decisão que não era para eu tomar. Até que... Não quero terminar fúnebre esse salmo lindo. Até que entrei na presença de Deus. Isso aqui é para quem crê, irmão. Isso aqui é para quem crê. Estava quase para cá, para lá, o que eu vou fazer? Pé escorregando, caindo, não sei o que, em crise, com inveja, perturbado, picada no rim, coração azedado, estava embrutecido, estava irracional. Mas com tudo isso, com todas essas âncoras, eu falei: não, eu vou entrar. E quando eu entrei na presença de Deus, Ele me fez entender. Que coisa linda isso aqui. Quando eu entrei na presença de Deus, minha escama dos olhos caíram, as escamas caíram, e eu consegui perceber. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu quero declarar essa palavra profética. Eu creio em palavra profética. Você entrando na presença de Deus, parece que você está perdendo tempo. Não está, não. Recebe visão espiritual, recebe entendimento na sua vida, recebe projetos de Deus na sua vida, projetos que glorificam o nome do Senhor, projetos que exaltam o nome do Senhor, porque Ele dá sabedoria. Ele mesmo diz: se te falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dará. Até que eu entrei. O Ministério de Louvor já pode vir, por favor. Perturbado, mas entrei. Vou te dar um exemplo da Bíblia, Ana. A Bíblia diz que Ana estava com uma aflição de alma tão grande que ela nem conseguia falar, mas entrou na presença de Deus. Tu não está aí, não? Tem que entrar na presença de Deus. Tem que atrair a presença de Deus. Irmãos, eu fico de bobeira com gente que vem na igreja, por exemplo, um frio hoje, tu podendo estar em casa fazendo um montão de coisa, vem aqui, mas não se esforça para cultuar, não se esforça para orar, não se esforça, não faz um jejum durante a semana, meu Deus do céu, não se esforça para buscar a presença de Deus de forma alguma. Eu não sei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, no céu não tem sorteio. Vamos ver quem eu vou encher hoje, Maria, recebe! Deixa eu ver que eu vou... fala aí, Gabriel, quem ganhou hoje? Pastor Marcelo. Opa, recebe aí. Recebeu, não. No céu não tem sorteio. Como é que eu faço então, pastor? Grave essa palavra que é de Deus para você. O céu é proporcional. Quem busca mais... Quem está aí? Acha mais. Aquele que procura, acha. O que bate, a porta se abre. E aquele que pede, pastor? Quem disse foi Jesus, não foi João, não foi Abraão. E aquele que pede? Aquele que pede recebe. Será que ele não sabe que tu precisa, mas aquele que pede? Olha a relação de proporção. E se tu ligar na terra, não é o contrário, aí eu ligo no céu, se tu ligar aí na terra em concordância.
Inúmeros milagres da Bíblia só vieram no poder da reação, nem foi da ação, da reação. Tem 4 amigos carregando um paralítico, não tem como entrar, e agora? Vamos voltar? Vamos chorar? Vamos assistir Netflix? Não, vamos caçar um jeito de entrar. Ah, meu Deus, vamos caçar um jeito de entrar. Faz um buraco no telhado. Eu não me contento com texto cru. Eu tive que ver como era a casa, como era a escada, como era o telhado, para eu entender que bagunça que eles fizeram para descer uma cama lá de cima. Mas vamos entrar. Meu Deus! Ah, se tão somente eu tocar na orla. Olha que poesia linda. Eu vou tocar na orla, a orla vai me envolver, eu vou me enrolar na orla, que não sei o que, piripipé. Eu vou me pegar no colo, vai me jogar para cima. Chega lá, tem uma multidão dando coice nela. Sai, maldita! Oh, eu sou impura! Você tem que morrer, você está impura, você está menstruada, você está naqueles dias. Não, mas eu vou me arrastar por baixo. Aleluia, labai, tocalabaraia. Aí Pedro vai dizer: Senhor, tu tá maluco? Todo mundo te toca, eu te toco, os discípulos te tocam. Não, mas alguém aqui me tocou diferente. Alguém resolveu entrar no manto diferente. Que de mim saiu virtude. Alai, jocalabaraia, calabando comanácia, candaraia. Emandu calabácia, candarabi, calabandaraia. Eita, palavra profética de Deus para sua vida e para mim nessa noite. Eu estava perturbado, azedo, embrutecido, irracional, invejoso, até que eu entrei na presença dele. Oh, eu sinto a tua presença, Senhor. Eu sinto a tua presença. Quem sente adora o Senhor. Quem sente adora o Senhor. Eu vou deixar você 1 minuto adorar o Senhor. Pode fechar com o versículo 23, pastor Pedrosa. Olha isso, gente. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Olha isso. Fica de pé comigo, por favor. Olha o versículo 23. É muito lindo. Eu, humano, com inveja. Eu, humano, desanimado. Eu, humano, perturbado, com o coração azedo, com picada no rim, embrutecido, irracional. Todavia, estou de contínuo contigo e tu me seguraste pela mão direita. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Apesar de tudo que eu tenho para te jogar fora da minha vida, o Senhor está de contínuo me buscando, de contínuo comigo, de contínuo querendo relacionamento comigo. Eu quero dizer para você nessa noite, Ministério Família, me ajuda, que desceu uma unção, um start na mente de muita gente aqui, para virar a chave, para entrar num propósito diferente. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, antes enchei-vos do Espírito Santo. Deus não te chamou para ser um vaso meia boca. Seja cheio da presença dele na tua vida. E o versículo 28 fecha o raciocínio. Eu não tirei esse raciocínio todo à toa. O versículo 28 fecha. Me ajuda aí, o varão, não sei. Versículo 28. Ah, meu Deus. Lê comigo, igreja. Não, você vai ler comigo, por favor. Lê comigo. 1, 2, 3. Mas para mim, para quê? Lembra que ele começou assim, ó. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram, não sei o que. Agora ele joga de novo para ele. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus.
Oh, quando eu cheguei perto dele, a inveja caiu por terra, o coração azedo caiu por terra, a angústia caiu por terra, depressão caiu por terra. Me ajuda, igreja. O espírito de suicídio foi embora. Por quê? Porque eu me aproximei do autor da vida, eu me aproximei do autor da graça, eu me aproximei pelo dono de todas as coisas. E a presença dele foi bom para mim. Aí eu botei minha confiança no Senhor. E agora eu vou anunciar as obras dele, com o ímpio rico ou não. Meu Deus, imagine se Asaf não se aproximasse de Deus. Eu termino aqui pedindo a você que está longe da presença do Senhor,